Boa noite a todos. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini. Antes de começarmos, vamos lembrar que as palestras espíritas presenciais acontecem aos domingos, das 19 às 20 horas. E junto com as palestras acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Então, vamos fazer a nossa oração inicial, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, e vamos agradecer, pedir que nos ilumine, que nos dê força e coragem de seguir o seu caminho e que nos ajude a ser cada dia melhores, para que possamos cumprir aquilo que nos foi solicitado, que é a nossa evolução espiritual. Muito obrigada, que assim seja. Nosso estudo dessa noite está no capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados os misericordiosos. O nosso item é o item 14, que tem como título Perdão das ofensas. Então agora eu vou ler uma parte para depois a gente comentar. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoa-leis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos. Encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansitude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouve, pois, essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Daí, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte àquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas uma coisa:
pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazeis, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Pra gente perdoar as pessoas, a gente tem que se amar verdadeiramente. A gente tem que se aceitar. Aí nós estaremos mais aptos a perdoar, né? Se a gente é preso a um passado, nós nunca conseguiremos perdoar. Porque a maioria dos processos de obsessão que acontecem em nossa vida, em todas as vidas, eles se dão pela falta do perdão. E muitas vezes, porque às vezes a gente, o que acontece? Às vezes a gente, um fez mal para o outro e persiste aquela raiva fica guardada no coração, aí, e isso perdura por muitos séculos. Aí quando a pessoa desencarna, ela vai procurar aquele que fez mal para ela para obsediar. E muitas vezes ela acha, né? Aí são os casos de obsessões que nós tanto vimos nas reuniões mediúnicas, né? E essa raiva, ela ultrapassa muitas encarnações. Daí a gente tem que pensar que perda de tempo, né? A gente perder uma encarnação por raiva, com raiva. E tudo, uma encarnação regada ao ódio, à vingança. Não é uma, né? São várias às vezes, né? O perdão, nós temos que lembrar, é um processo de cura. Quando eu perdoo, quem é libertado sou eu. E nós temos uma ideia muito equivocada, porque achamos que quando perdoamos, estamos dando alguma coisa a outra pessoa, né? Aquele que nos fez mal, nós estamos dando um prêmio a ele. E na verdade, nós estamos dando um prêmio a nós mesmos. Porque a gente tem, às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, porque fala assim, não, a pessoa me fez muito mal, como que eu vou fazer um bem perdoando? Mas nós temos que lembrar que esse bem é para nós, o perdão nos liberta. A gente conhece muito, quem não conhece famílias que são separadas por brigas e disputas por bens materiais, né? Às vezes heranças, né, que a pessoa nem trabalhou para ter, herdou. Em vez dessa herança trazer felicidade, ela traz separação, ela traz raiva, ela traz às vezes irmãos que nunca mais vão conversar, né? Que nunca mais vão se olhar. Em vez de chegar e tentar, em vez da gente conseguir tentar resolver uma situação, essas famílias às vezes, em vez de conseguir resolver a situação, elas continuam com a raiva. E quantas vezes nós somos convidados a recomeçar nossa jornada com mais amor, perdão e paz de espírito. Às vezes a gente está passando um processo da nossa vida que a gente está tão desviado do bem, aí acontece alguma coisa ruim, às vezes uma doença, às vezes alguma coisa que nos convida a repensar. Aí nós somos convidados a recomeçar de outra forma, com o coração mais cheio de amor, com o coração mais cheio de paz e de esperança. Aqui nós temos nesse livro do Chico Xavier, que são as histórias do Chico Xavier pelo Adelino Silveira, que ele fala aqui da mágoa. Há muitos anos, o Chico possuía um cachorro, que não sei ao certo se nasceu deficiente ou se foi atropelado. Este animal lhe dava um trabalho muito grande. Madrugada, quando regressava do centro espírita, tinha que limpar todo o quarto. Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês. Assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu, falou Chico. Enterramo-lo
no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma das irmãs do Chico lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim, como poderia esquecê-lo? Disse Chico. Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho, e querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Ai, meu Deus, me diga uma coisa dessa, disse Chico. E é verdade, Chico, a irmã falou. Ele não sentiu raiva pela pessoa naquele coração que não há lugar para isso, né? Porque o Chico era tão puro de coração que ele nem sentiu raiva, né? Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma, uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Passados alguns dias, o espírito de Emmanuel lhe disse: essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Não consigo esquecer, disse-lhe o Chico, mas é preciso. Como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela, disse Emmanuel. Eu dar uma alegria a ela? Ofendido fui eu. A receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Era uma máquina de costura. Chico comprou, então, uma máquina de costura para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, e quando viu Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela soltou do abraço, a sombra havia desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Então, quando a gente perdoa, a gente é iluminado. Os bons espíritos, nossos anjos da guarda, os espíritos de luz nos iluminam, porque nós somos libertados daquela raiva e daquela mágoa, né? Nossos amigos espirituais, eles tentam nos ajudar. Mas porque a gente ainda é tão orgulhoso, né? Nós temos tanto egoísmo no coração que nós continuamos firmes no nosso propósito de não perdoar. Nós precisamos trabalhar o perdão em nós mesmos, precisamos nos amar para poder perdoar. O perdão é um exercício que precisa ser construído, ele precisa ser trabalhado dentro de nós. A oração ajuda muito. Podemos orar por nós, por aquilo por aqueles que amamos e por aqueles que às vezes fizeram algum mal para nós. E se a gente às vezes começar a orar para eles, para que Jesus nos ajude, para que Deus nos ajude a perdoar, quem sabe a gente não vai amolecer no nosso coração. Vamos amolecendo o nosso coração com certeza. Mas isso tem que ser um exercício diário, dá trabalho. Precisamos praticar a tolerância, a paciência, o amor, a misericordiosa. Tanto que o título dessa lição do Evangelho é Bem-aventurados os misericordiosos, né? E precisamos praticar com aqueles com quem convivemos, e é justamente com aqueles que pensam diferente de nós, né? Porque se a gente conviver com pessoas que pensam iguais a nós, nós não vamos ter nada para perdoar, mas aqueles que pensam diferente de nós, que às vezes uma opinião nos causa tanta raiva, esse nós vamos ter que trabalhar na misericordiosa, a tolerância, a paciência, o perdão. As dificuldades que surgem em nosso caminho é para que possamos crescer, porque nós não estamos aqui para evoluir espiritualmente, então é através das dificuldades que nós vamos evoluir. A crise pela qual passamos sempre está dentro de nós. Nós aqui carregamos aquela mágoa, carregamos aquela raiva. A cura dessa crise interna precisa
ser curada através do trabalho, do perdão e dos bons sentimentos, do cultivo dos bons sentimentos. Temos que afastar de nós a maledicência e a acomodação. Porque, gente, quantas vezes a gente fica sentado falando mal das pessoas, né, e acomodados, não queremos trabalhar, não vamos assistir uma palestra, não queremos estudar, queremos nada. Aí como que nós vamos nos melhorar? Quando não perdoamos, a ferida fica aberta e ela pode infeccionar, causar dor e até doenças, né? O perdão é a cura. Se não perdoarmos, adoecemos. Então esse recado é muito claro para nós, né? Nós precisamos nos melhorar através dos nossos sentimentos, através do nosso trabalho de amor, através do nosso estudo, para que possamos aprender a perdoar. Então eu convido a todos hoje para que junto comigo que a gente possa todo dia trabalhar um pouquinho para que possamos ser pessoas melhores. Muito obrigada e que todos tenham uma boa semana. Que assim seja.